Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a Terceira Roma, Moscou ou Brasília? O nosso programa de hoje será a primeira parte deste tema e na semana que vem nós continuaremos com o mesmo. Vamos fazer uma breve explicação aqui sobre o título do programa, não é? A Terceira Roma. Esse assunto é um assunto ligado à temática do milenarismo, do profetismo e, portanto, perfeitamente enquadrado dentro do âmbito da cultura simbólica, não é? Esses assuntos não são normalmente discutidos ou aventados, diria mesmo que são, no Brasil, praticamente proibidos de serem expressados, proibidos dentro do meio acadêmico e tratados com bastante reserva, mesmo dentro do ambiente religioso. E as razões para isso são várias, muitas delas arbitrárias. O objetivo do nosso programa de hoje é porque nós estamos a uma série de acontecimentos mundiais ligados ao campo da literatura profética e da literatura apocalíptica. E normalmente essa temática não vem à baila, não é? Nós não ouvimos comentários sobre isso, não ouvimos discussões no bom sentido, não há nada que alerte. O Brasil tem um completo vazio desse tipo de informação. Entretanto, está acontecendo dentro do cenário internacional algumas situações bastante emblemáticas. Ao longo de toda a história do Ocidente, cristão ou não, ou heterodoxo, né, nós tivemos muitos místicos, visionários, profetas, hereges, heterodoxos, marginados, etc. Visionários, enfim, indivíduos que previram dois tipos de situações muito curiosas. Primeiro, a destruição do Ocidente cristão, da cultura ocidental, né? Segundo, a destruição da igreja cristã, notadamente da igreja de Roma, né? É algo muito interessante porque as profecias e as visões são muito claras, quase sempre em relação à destruição da igreja de Roma. E, portanto, esses temas, embora sejam tratados já há quase 2000 anos, nós temos relatos desses tipos de coisa, esses assuntos não são trazidos à baila. E, evidentemente, há um desconforto, entende-se, não é? O desconforto que o tema gera é monumental. No entanto, dentro dessa temática profética, apocalíptica, etc., o que hoje nós entendemos como o Islã, já se sabe que o Islã é uma teocracia política. Essa teocracia política tem um projeto de conquista, de hegemonia do mundo, chamado o projeto do califado.
O projeto Califado é um projeto escatológico, é um projeto teológico, é um projeto que tem um Messias específico. Nós já tivemos alguns programas de rádio sobre isso, sobre o Messias do Islã. Portanto, não vamos tocar novamente nesse assunto. Nós temos um outro grupo, que é o chamado Grupo de Bilderberg, que domina o cenário financeiro internacional. Esse grupo autodenomina-se, uma facção do grupo, autodenomina-se, arroga para si serem os herdeiros legítimos da 13ª tribo perdida de Israel. Bom, Israel nunca teve 13 tribos, mas existe essa configuração curiosíssima da existência de uma 13ª tribo. Uma outra vertente arrola para si a ideia de que seriam esses indivíduos os herdeiros diretos, consanguíneos, de Jesus e de Maria Madalena, e que eles comporiam a chamada dinastia do cálice. Nós temos uma terceira vertente, que é a vertente russa, do comunismo russo, aonde a Rússia tem assumido, notadamente com a orientação do seu principal teólogo, do seu principal ideólogo, atualmente o senhor professor Alexandre Dugin, a Rússia tem assumido-se como o país que é a grande sede da cristandade, não é? E um país que tem uma missão mundial de converter os cristãos latinos ao cristianismo ortodoxo russo. Todos nós sabemos que depois da Revolução Russa, em 1917, com a instalação do comunismo, aquilo que hoje é chamado de Igreja Russa é composto, seus dirigentes são compostos, na sua maior parte, por funcionários do Serviço Secreto Russo. Não é? Portanto, nós temos uma configuração religiosa aqui ligada a um serviço secreto. Isso é algo absolutamente inédito dentro da história religiosa do Ocidente, ao menos nos últimos 5.000 anos. Né? Mas, enfim, então o que nós temos? Nós temos os 3 grandes grupos que lutam pela hegemonia do mundo, portanto, o grupo do Califado, do Islã, o grupo de Bilderberg e o grupo chamado Sino russo-chinês, né, o grupo comunista. Todos eles têm objetivos, agendas específicas, distintas, mas eles convergem num mesmo objetivo, e esse objetivo é a destruição da cultura ocidental e do cristianismo. E, curiosamente, em todas essas vertentes nós temos uma estrutura profética, escatológica, apocalíptica, que não aparece, não transparece para o público. No entanto, esses grupos advogam para si essas teses. O nosso programa, essa primeira parte, vai tratar sobre uma dessas teses ligadas ao messianismo e ao profetismo, que é a chamada doutrina da Terceira Roma. Mas, curiosamente, quando Brasília foi inaugurada, houve muitos comentários em jornais nacionais e internacionais, inclusivamente as referências que Juscelino Kubitschek faz na própria inauguração de Brasília, e que o próprio presidente da Itália faz no Brasil, identificam Brasília com Roma. E sobre isso, há algo bastante nebuloso no ar e que nós temos que tentar perspectivar. Então nós vamos começar pela Rússia, por uma questão de anterioridade, de cronologia mesmo, né? Vamos pegar uma linha do tempo.
O que é a doutrina da Terceira Roma? Olha, em primeiro lugar, em contexto russo, né? Como é que ela surge? Em fins do século XV, circulava em algumas cidades russas, portanto em 1400 e pouco, circulava em algumas cidades russas essa expressão, Terceira Roma. Foi a partir do reinado do Grão-Duque da Moscóvia, Vassili III, ele viveu de 1505 a 1533, que começou a penetração desse mito da Terceira Roma nos círculos oficiais do governo da monarquia russa. O primeiro registro, ao menos que se tem, não é, que chega à documentação, são registros esparsos, mas eles existem. O primeiro registro é devido a um monge chamado Filofei, que é um monge de Pskov, que é uma cidade próxima a Moscou, e ele escreve uma série de cartas para um representante de Vassili III. E depois ele escreve cartas para o próprio Grão-Duque da Moscóvia, que é Vassili. E depois ele escreve cartas para o sucessor de Vassili III, que é Ivan IV, o Terrível. O monge Filofei, para ele, Roma havia caído em heresia. Por quê? Por conta do concílio de Basileia e de Ferrara, Florença. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Então, para Filofei, Roma havia caído em heresia. A cidade de Roma, que é o berço e a origem, não é, do cristianismo. Ao menos Constantino, que era o imperador de Bizâncio, coloca a sede do Vaticano, portanto do papado, da Igreja Romana, em Roma, ao invés de colocá-la em Constantinopla. E há uma série de especulações em razão, que buscam as razões pelas quais Constantino não instaura a sede da Igreja Romana em Constantinopla, dado que o imperador estava em Constantinopla e não em Roma. E, para tanto, existe um documento controverso chamado Disputatio Constantini, que diz que isso foi uma jogada de Constantino para unificar o poder temporal e o poder espiritual. Né? Mas não vamos entrar nesse assunto aqui. Bem, então a primeira Roma, Roma aqui significando não somente a cidade de Roma, portanto o poder do Império Romano. Né? O que é a Terceira Roma? A Terceira Roma será aquela cidade ou aquele país que sucederá ao Império Romano, aqui não só num sentido geográfico, né, num sentido político, bem como num sentido religioso. Portanto, essa Terceira Roma é uma herdeira e sucessora legítima da Roma dos Césares e da Roma cristã. Não é? Então, para Filofei, Roma havia caído em heresia. Constantinopla tinha sido punida por Deus com o domínio muçulmano, porque Constantinopla fez uma tentativa de unir os cristãos ortodoxos com os cristãos latinos no Concílio de Florença, que se deu em 1439. Antes, no século XI, nós temos o grande cisma das igrejas, não é? Onde o patriarca da Igreja do Oriente e o Papa se excomungam mutuamente e nós temos a divisão das igrejas. Portanto, no século XV, chamado Concílio de Florença, nós temos
uma outra tentativa de reunião das igrejas que tinham sido separadas. É muito importante essa perspectiva, hein? Porque esta perspectiva de reunião das igrejas é exatamente o que está sendo tecido agora, novamente, entre a Igreja Latina e a Igreja Bizantina. Inclusivamente, há depoimentos, vocês devem se lembrar que o Papa Francisco encontrou-se com o patriarca de Moscou, na ilha de Cuba, há pouco tempo atrás. E uma das coisas que eles conversaram foi exatamente sobre a unificação ou a junção das duas igrejas, portanto da Igreja Latina e da Igreja Bizantina. E antes do Papa Francisco, essas tratativas já vinham acontecendo. Depois do Concílio Vaticano II, sucessivos papas já vêm tecendo essas tratativas. E existe a expectativa de que as igrejas do Oriente e do Ocidente, as igrejas cristãs, portanto, estarão reunificadas no ano 2026. Então, nós temos essa situação na linha do horizonte. Para Filofei, Constantinopla, que era naquela altura a sede do cristianismo ortodoxo, Constantinopla foi punida, porque ela tentou se unir novamente com Roma, né? Bom, uma vez que Roma havia caído em heresia, Constantinopla havia sido punida por Deus. Moscou, a cidade de Moscou, Moscóvia, era o único reino herdeiro legítimo do cristianismo e, por conseguinte, o sucessor natural de Bizâncio, já que todos os demais reinos cristãos haviam caído na mão dos inimigos, isso no século XV e XVI. Então, o que, sob a perspectiva do monge Filofei, acontecia? O império cristão, o domínio espiritual desse império estava vazio. E, segundo ele, cabia aos russos ocupar esse espaço. Não é? Filofei coloca nas suas profecias que não vai existir uma quarta Roma. Só existe uma terceira. Então, Moscou tem a missão de edificar um império com o objetivo de proteger e de divulgar a verdadeira fé cristã até o fim dos tempos. Portanto, nós estamos falando do Apocalipse. É uma missão messiânica e escatológica. Ora, para cumprir esse papel, o grão-duque da Moscóvia, né, e depois o czar, deveriam ser líderes absolutamente hábeis e inteligentes, capazes de guiar o reino da Moscóvia numa missão universal e escatológica. Portanto, o grão-duque da Moscóvia, ou o rei, agiam sob a inspiração do próprio Deus. E sob a inspiração do próprio Deus, existia a autoridade do império da Moscóvia, né? E o imperador e o grão-duque, o rei da Moscóvia, era alguém divinamente protegido. Portanto, Moscou reivindica para si, no século XV, a autoridade divina de Bizâncio. Portanto, Moscou assume-se como a terceira Roma e cuja autoridade estava acima de Constantinopla. Muito bem. Para que vocês entendam um pouco mais, quem foi Filofei? Filofei era um egúmen do monastério de Yelizarov.
Egumen é um termo técnico que designa abade, é o dirigente de um monastério, né? Ele tem é acreditado a Filofei duas lendas, digamos assim, dois mitos. Um é a lenda da capa branca e outro é a lenda da Terceira Roma, a profecia da Terceira Roma, né? E é acreditada a Filofei a autoria, portanto, de que Moscóvia, ou Moscou, é a Terceira Roma. E ele estabelece isso nas cartas que ele manda para o grão-duque, depois para os dois czares sucessivos, né? Ora, a mensagem principal, portanto, de Filofei, nas suas cartas, é lembrar o czar sobre a sua posição eclesiástica de protetor da fé cristã. E lembrar sempre que o czar, ou Moscou, assim como as duas capitais anteriores da ortodoxia, que havia sido Roma e Constantinopla, ele lembra que essas capitais caíram nas mãos dos hereges e dos pagãos muçulmanos. Portanto, só permaneceu Moscou, não é? Muito bem. E que Moscou, portanto, deveria desempenhar esse papel de salvaguarda da fé cristã até o Apocalipse, até a vinda do Apocalipse. O que é a lenda da capa branca acreditada a ele? É muito curiosa. Essa lenda da capa branca, ou do capuz branco, é uma história ortodoxa russa que foi registrada pela primeira vez pelo monge Filofei no século XVI, em 1510. Ele fala que aconteceu uma passagem de uma relíquia religiosa. Essa relíquia veio de Roma para Constantinopla, e de Constantinopla ela chegou até Moscou, não é? Veja que essa é exatamente a trajetória das igrejas. É a igreja de Roma, depois passa para Constantinopla, depois passaria para Moscou. Ora, o que está acontecendo no século XVI? Por conta do concílio da Basileia, a igreja ortodoxa russa, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, ela estava no processo de afirmação da sua independência da igreja bizantina. Por quê? Porque o Império Bizantino tinha sido destruído em 1400 e pouco. Né? Então, quando o Império Bizantino foi destruído, a igreja bizantina ficou acéfala, porque ela já estava acéfala do seu poder temporal, né? Porque ela já estava separada espiritualmente da igreja latina. Ora, a lenda da capa branca afirma que a Rússia é a herdeira da autoridade temporal e religiosa do Império Bizantino. Então, o patriarca de Constantinopla reconhece a independência da Igreja Russa quase no século XVI, quase no final de 1500, 1590, alguma coisa do gênero, já não me lembro mais. A lenda da capa branca coloca, portanto, a Rússia, ou Moscou, como a terceira Roma. Assim como Constantinopla foi a segunda Roma, e assim como Roma foi a primeira Roma. Não é? Então, a capa branca funcionaria como um tipo de bastão, não é? Em que você passa de uma capital para outra. Bom, o que vai acontecer? Como é que surge essa lenda da capa branca? O patriarca de Constantinopla era Filoteus. Esse patriarca era conhecido por ele tinha uma lendária virtude cristã, um homem muito piedoso. E uma noite ele teve uma visão
com um jovem muito bonito, muito radiante. E esse jovem disse a ele que Constantino, o imperador Constantino, tinha dado ao Papa Silvestre I uma capa branca para a glória da Igreja. Essa capa branca ficou por um tempo na posse dos papas católicos romanos, portanto do Ocidente. E esses papas enviaram o capuz para Filoteus, que era o patriarca de Constantinopla. Bem, esse jovem da visão orienta o patriarca de Constantinopla a enviar a capa branca para a Rússia, antes que a Igreja Ocidental corrupta exigisse o retorno da capa branca para Roma. E, de fato, o Papa exigiu o retorno da capa branca, do capel, mas o patriarca de Constantinopla se recusou, alegando que gostaria de manter a relíquia na sua cidade. Bem, o fato é que reza a lenda que essa capa branca chegou a Moscou, né? E hoje os patriarcas e os metropolitanos da Igreja Ortodoxa usam capuzes brancos, né? Essa é a lenda da capa branca, não é? O que aconteceu com o Concílio da Basileia? O Concílio da Basileia, ou Concílio de Florença, né, mais conhecido como Concílio de Florença, em 1431, ele começa em... Por que ele chama Concílio da Basileia? Porque ele começa na Basileia, na cidade da Basileia, depois ele é transferido para a cidade de Ferrara, na Itália, e depois ele muda para a cidade de Florença, em 1439. Então ele começa em 31 e em 1439 ele é transferido para a cidade de Florença. O que estava acontecendo ali? Ora, os reis de Aragão e os reis da França tinham um poder muito grande. E havia uma disputa do Sacro Império Romano Germânico e do Papa, com os reis de Aragão e da França. Esse concílio foi reunido um concílio que tinha uma pressão eclesiástica muito grande, que propunha a reunificação das igrejas ortodoxas, não é? E evidentemente que isso foi um problema sério. Essa reunificação foi estudada e foi aceita e foi negociada com sucesso. Portanto, estava em curso a reunificação das diversas igrejas ortodoxas. Essas igrejas ortodoxas tinham conseguido acordos em assuntos muito importantes, como, por exemplo, a primazia papal. Uma das diferenças da igreja latina e bizantina é que a igreja ortodoxa não tem um papa, não é como a igreja latina. Foi incluído a chamada cláusula do filioque no credo. Foi incluído o purgatório, né? E haviam algumas outras questões que estavam em discussão. Uma dessas questões era precisamente a ideia do Espírito Santo. Bom, o que vai acontecer? O partido grego sofreu uma pressão do imperador bizantino e ele aceitou, por uma razão puramente política, a pressão do Papa. Mas houve um sujeito chamado Marcos de Éfeso,
portanto de uma das igrejas do Oriente, que rejeitou a união entre os ortodoxos russos. E o que aconteceu? Os russos rejeitaram peremptoriamente essa união da igreja ortodoxa bizantina, portanto, com a igreja romana, não é? E evidentemente que sem isso não aconteceu a fusão das igrejas, né? E o concílio acabou transformando vários indivíduos em hereges, excomungando, enfim, a situação ficou bastante complexa. E a partir deste momento, portanto, a igreja russa, ortodoxa, de certa forma se desvincula de Constantinopla, né? Ora, e aqui, nesse meio tempo, nós vemos algumas situações que vão surgindo posteriormente. Então veja, nós temos que manter as datas. Em 1400 e pouco, acontece o Concílio da Basileia, né? O monge Filofei, ele nasce em meados do século XV, 1400 e pouco, e ele vai viver até quase metade do século XVI, 1500 e pouco. Então, nós temos ambos os acontecimentos praticamente na mesma linha do tempo, né? Portanto, é nesse período entre o século XV e o século XVI que vai surgir a teoria de Moscou, da Moscóvia, como a Terceira Roma. Bem, então vamos voltar. O concílio é 1431 até 1439. A tomada de Constantinopla vai acontecer em 1453. Né? E, evidentemente, só tinha uma única nação capaz de assumir a liderança do chamado cristianismo oriental. Uma vez que caiu Constantinopla, quem seria o poder temporal, não é? Para assegurar o cristianismo oriental? E entendia-se que a Rússia seria aquilo. A maior parte da Bulgária, da Sérvia, da Romênia já tinha sido conquistada pelos turcos. E a Rússia estava sozinha. Ela não foi conquistada. Portanto, para os russos, essa situação, a queda de Constantinopla e os turcos otomanos terem tomado grande parte do leste europeu, né, e daquela região dos Balcãs, para os russos isso não pareceu coincidência, porque no mesmo momento que o Império Bizantino chegava ao seu fim, os russos estavam se livrando da chamada influência tártara, né, da suzerania tártara. Portanto, sob a perspectiva russa, parecia que Deus estava lhes dando liberdade, né? Porque Deus os havia escolhido para que os russos fossem os sucessores de Bizâncio, né? Portanto, essa é a ideia da perspectiva da Igreja Ortodoxa Russa, né? E isso é o que é divulgado dentro, inclusivamente, do site Eclésia da Sacra Arquidiocese Ortodoxa de Buenos Aires. Tá bem? Bom, o que vai acontecer? Então, no momento em que Constantinopla cai, a Moscóvia, portanto a terra russa, a igreja russa ganha liberdade. E, sob a perspectiva dos russos, isso é um desígnio divino. Ora,
Enquanto havia Constantinopla, era o patriarca de Constantinopla que designava o cabeça da igreja russa. Como é que chama? Qual é o título do dirigente da igreja russa? É o metropolita. Né? Então, enquanto Constantinopla estava de pé, quem indicava o metropolita russo era o patriarca de Constantinopla. No Conselho de Florença, portanto, que vai de 1431 a 1439, o metropolita era um grego, um metropolita russo, chamado Isidoro. Isidoro apoiava a união de Roma com a Igreja Ortodoxa. Ele volta a Moscou, né, em 1441, e ele vai proclamar os decretos de Florença, mas ele não encontra apoio dos russos. Muito pelo contrário, o grão-duque o prende, depois de algum tempo é permitido que ele volte para a Itália, e o metropolita, portanto, da Igreja Russa, o Isidoro, quando é exilado para a Itália, a cadeira do metropolita, portanto, do cabeça da Igreja Russa, fica vacante. Não é? Bom, o que acontece é que, com essa situação do grão-duque ter mandado prender e ido contra o Conselho de Florença, os russos não podiam pedir ao patriarca de Constantinopla um novo metropolita. Porque a Igreja Oficial de Constantinopla continuava aceitando a união com a Igreja Romana. Portanto, com a União Florentina. Né? Ora, os russos, como não concordavam com isso, com essa união, com essa reunificação das igrejas, portanto, da Igreja Latina e da Igreja Bizantina, os russos vão empurrando com a barriga. Eles vão postergando por muitos anos essa unificação. Em meados já quase em 1460, mais ou menos, os russos fazem um concílio e eles próprios rompem com a Igreja de Constantinopla. Por quê? Porque nesse concílio eles elegem um metropolita russo, sem indicação e sem interferência de Constantinopla. Bom, então eles fazem isso. Ora, mas eles não rompem com Constantinopla. Entretanto, portanto, permanece a união entre o Patriarcado de Constantinopla e a Rússia, apesar dessa situação. Mas a Rússia continua a indicar o seu metropolita. A Rússia continua a indicar o chefe da sua própria hierarquia. Bom, desse momento em diante, portanto, de fato, nós temos duas igrejas ortodoxas. Nós temos uma igreja ortodoxa russa, que se desliga de Constantinopla, ela é autoacéfala, não é? Ao mesmo tempo, essa igreja mantém-se ligada ao patriarcado de Constantinopla, mas ao mesmo tempo ela critica a proposta do patriarcado de Constantinopla, que pretende reunir-se com a Igreja Romana. E é dentro desse cenário, portanto, que a Igreja da Rússia, da Moscóvia, assume-se como a Terceira Roma. Não é? Então, dentro desse cenário, vem sendo construído a ideia de Moscou como sucessora de Bizâncio, portanto, de Constantinopla. Né? E é preciso lembrar isso sempre, hein? As pessoas, isso é um detalhe que não é um detalhe, e é muito desconhecido. Ora, Constantino era
o imperador do Império do Oriente, da Roma do Oriente. Se Constantino estava em Constantinopla ou Bizâncio, por que a sede da Igreja Romana, né, da cristandade, ficará na Itália? Não faz sentido isso. Então, Constantinopla, desde o início do cristianismo, sempre teve uma importância brutal. E de modo que quando acontece a queda de Constantinopla, né, no século XV, quando Constantinopla cai com a invasão turco-otomana, evidentemente que isso representa um baque colossal para a história da cristandade. Né? Bem, então voltando. É neste cenário, do século XV, XVI, em que nós temos aqui, ao mesmo tempo, uma proposta de reunificação das igrejas latina e bizantina, portanto, Constantinopla e Roma, a primeira e a segunda Roma, não é? E nós temos uma rebelião da Moscóvia, da Rússia, que não aceita. E começa, rompe com o patriarcado de Bizâncio e começa a indicar o chefe da sua própria hierarquia, da sua própria igreja, portanto, o metropolita. Né? E depois que ela começa esse processo, ela nunca mais admite que Constantinopla indique o metropolita. Muito bem. Ainda no século XV, então, já surge a ideia profética de que Moscou é a terceira Roma. Ivan III, o Grande, ele casou com a sobrinha do último imperador de Bizâncio. Bom, o que vai acontecer? Esse casamento vai servir para legitimar e estabelecer uma ligação dinástica de Moscou com Bizâncio. Então, o Grão-Duque de Moscou, portanto Ivan III, em 1472, ele começa a assumir os títulos bizantinos de autocrata e de czar. Czar é uma adaptação russa para o título romano de César, portanto de imperador. E é sobre essa perspectiva que a Rússia, o czar, passa a usar o símbolo da águia bicéfala, portanto da águia de duas cabeças de Bizâncio, que era o mesmo símbolo de Roma, não é? E que vem a ser o mesmo símbolo dos Habsburgos, a águia bicéfala. Então, é dentro desse casamento de Ivan com a sobrinha do último imperador de Bizâncio que ele começa a usar o título de czar, de autocrata, e a águia de duas cabeças de Bizâncio passa a ser o emblema de Estado do czar. Então, a partir desse momento, a ideia de que Moscou é a terceira Roma efetivamente está afincada, né? Porque a primeira Roma, segundo argumentam os russos, ela tinha caído na mão dos bárbaros, ela tinha entrado em heresia. Aliás, essa é uma acusação que vai pesar sobre Roma durante muitos séculos, de que os papas eram indivíduos pecaminosos, licenciosos. Não é só a Rússia que faz isso. Existe pela Europa inteira, uma sequência de acusações de licenciosidade, de afastamento da pobreza evangélica. É tão sério as acusações que pesam sobre a Igreja de Roma, de Fausto, de poder, de tudo, né? Que há duas ordens monásticas importantíssimas na Idade Média. Uma é a ordem de Cluny e outra é a ordem de Cister. Ambas as ordens se propõem
a fazer uma reforma eclesiástica na Igreja de Roma. E ambas fazem essa reforma. Uma das razões da reforma era precisamente em razão dessa acusação de grande licenciosidade e pecaminosidade que recaía sobre Roma, né? Então é preciso ter isso em perspectiva, porque eu já vi alguns historiadores que dizem que Moscou difama Roma. Não é verdade. Moscou coloca esta questão, mas não é só o reino da Moscóvia que coloca, né? A situação de acusação de licenciosidade da Igreja de Roma e de malversação, portanto, de afastamento dos seus ideais evangélicos, ela corria desde o século III, IV, né? E ela foi aumentando de tom, a ponto da Ordem de Cluny, na Idade Média, e da Ordem de Cister, sucessivamente, criarem um projeto de reformulação da Igreja. Portanto, alguma coisa havia, não é? E havia mesmo. Isso não significa que as outras igrejas não tivessem, hein? Né? Mas o fato é que nós temos essa situação curiosa, né? Então, sob a perspectiva dos russos, a primeira Roma já tinha entrado em heresia. Veja, é muito interessante isso, porque a Roma, o cristianismo latino, continua com a sede na cidade de Roma. Nunca saiu, o Vaticano sempre ficou lá. Entretanto, para a perspectiva do cristianismo ortodoxo russo, portanto da Igreja russa, a primeira Roma já não existia mais. Por quê? Porque ela estava imersa na barbárie, na imoralidade, imersa na heresia. A segunda Roma, que é Constantinopla, também foi, pela perspectiva dos moscovitas, e havia caído em heresia, no Concílio de Florença, porque ela tentou se unificar com a Igreja Romana. E por conta disso, Deus havia punido Constantinopla e entregou Constantinopla para o domínio turco. É nessa circunstância que Moscou sucede Roma e sucede Constantinopla. Portanto, Moscou assume-se como a terceira Roma. Moscou assume-se como o centro da cristandade ortodoxa, né? E é isso que o monge Filoteu coloca dentro da sua linha de argumento, aonde ele escreve para o czar Basílio III nos seguintes termos, abre aspas: eu gostaria de acrescentar algumas palavras sobre o Império Ortodoxo de nosso dirigente. Ele é na Terra o único imperador, o único czar dos cristãos. O líder da Igreja Apostólica não está mais em Roma ou em Constantinopla, mas na abençoada cidade de Moscou. Só ela brilha no mundo inteiro mais que o sol. Todos os impérios cristãos caíram, e em seu lugar está sozinho o império de nosso dirigente, de acordo com os livros proféticos. 2 Romas caíram, mas a terceira permanece, e uma quarta não existirá. Essa citação encontra-se na página 385 da obra Bizâncio, uma introdução, e, portanto, dá uma ideia, uma leve ideia, do que passa desde aquele momento, portanto, desde o século XV, pela cabeça dos russos.
O curioso é o seguinte: os ocidentais praticamente não sabem disso, né? Mas os russos nunca abriram mão de que a Rússia é a sede da cristandade. Portanto, atualmente, quando o presidente Vladimir Putin, primeiro-ministro, o czar de todas as Rússias, porque o Putin é o imperador, é o czar de todas as Rússias, ele tem cargo de primeiro-ministro, de presidente, ele é tudo. Ele é o homem que manda em todas as Rússias. Quando o Putin retorna novamente com essa proposta do imperialismo russo e de que a Rússia é a terceira Roma, não é? É curioso esse retorno, dado que, para legitimar esse processo, inclusivamente, o Vladimir Putin está trazendo de volta para Moscou a família dos Romanov. Ora, vamos entender que em 1917, quando o comunismo entra na Rússia, ele assassina toda a nobreza russa. Não sobra ninguém. E um outro Romanov que sobrou ficou preso, não é? Então já tem alguns anos que o Putin está falando claramente, e não é só uma fala. Os Romanov já estão morando na Rússia e ele cedeu alguns palácios perto do Kremlin. Portanto, o que nós teremos? Nós teremos um retorno do Império Russo, da monarquia russa, dos Romanov. Só que quem dirigirá a monarquia será o serviço secreto russo. É isso que está em pauta. Então nós teremos a legitimação de uma monarquia, né, dirigida por um serviço secreto. E o mentor intelectual e espiritual desses processos, ao menos a cabeça visível desse processo, chama-se Alexandre Dugin. O Dugin fala que simplesmente está recuperando a tradição que os comunistas jogaram fora. O projeto dele é um tanto quanto estranho, mas então, quando ele volta com essa proposta, ele está voltando nesse momento da história, né, em que a Rússia, ela sozinha, ou seja, todos os impérios cristãos caíram, e ela é a única Roma que permanece invicta. E a coisa é tão grave. Nós já falamos em outro programa do Culturas e Identidades, quando nós falamos sobre o Cristo russo e as profecias de Fátima. A coisa é tão séria que o Vladimir Putin tem dito, e esse assunto é gravíssimo, que o Vaticano será transferido para Moscou. Não é? Porque a Rússia é o único local em que a cristandade está salvaguardada, efetivamente salvaguardada, né? E nós temos declarações públicas de união entre a Igreja Ortodoxa Russa e o projeto do Islã, do Califado, dizendo que os ortodoxos russos e o Islã estão unidos contra o mesmo inimigo. Quem é o inimigo em comum que eles têm? Os judeus e os cristãos latinos. Portanto, é preciso que os cristãos se convertam à ortodoxia russa, ou ao que eles determinarem que seja, de modo que essas tratativas diplomáticas, políticas, são todas públicas. Isso não é um assunto para acontecer daqui 50 anos, 200 anos, não. Esses assuntos estão sendo tratados à luz do dia e estão sendo publicitados. A mídia internacional publica sempre essas coisas, né? Portanto,
somente no Ocidente continua uma total alienação em relação a um processo que envolve toda a cristandade que está em franco curso, não é? Bem, vamos dar um intervalo aqui e a gente volta daqui a pouco para continuar o nosso programa. Só um minutinho. Voltando com o nosso programa Culturas e Identidades, então nós vimos no bloco passado que o monge Filoteu, em 1510, escreve para o czar Basílio III, afirmando que o czar, o único imperador dos cristãos, portanto o líder da Igreja Apostólica Cristã, não é o Papa, não está em Constantinopla, não está em Roma, não é simplesmente o czar de todas as Rússias. Portanto, essa ideia, desde o século XVI, XV e XVI, não abandona os russos. Que ideia é essa? A ideia de que Moscou é a terceira Roma. Então, quando o czar é chamado de imperador de Bizâncio, não é? Anteriormente, o czar agiu como protetor da ortodoxia, não é? E agora, o czar, como autocrata da Rússia, é chamado a executar a mesma tarefa. Ora, mas isso pode ser entendido de outra forma também. Se Moscou fosse de fato a terceira Roma, acaso não deveria o chefe da Igreja Russa estar classificado acima do Patriarcado de Constantinopla? Não é? Esse é um ponto que pesa. Que perceba essa nuance. Constantinopla cai sob o domínio turco, não é? Mas a Igreja Ortodoxa de Constantinopla, portanto o Patriarcado de Constantinopla, permanece. Ora, uma vez que Moscou se assume como a terceira Roma, então o título de Patriarca de Constantinopla não deveria ser Patriarca de Moscou? Porque o título do chefe da Igreja russa é o metropolita de Moscou, não é? E o chefe, o patriarca de Constantinopla, é o patriarca. Então o que vai acontecer? Moscou assume para si o título de terceira Roma, mas ela não consegue garantir a posição de que o chefe da Igreja Ortodoxa russa esteja classificado acima do Patriarca de Constantinopla, né? Porque o chefe da Igreja russa está classificado atrás, inclusive, do chefe da Igreja de Jerusalém. Entretanto, portanto, aqui nós temos uma situação de conflito curiosa, né? Porque ao mesmo tempo que Moscou se assume como terceira Roma, essa Roma espiritual, Moscou não consegue deter, né? Por conta da questão que envolve as igrejas. Mas, ao mesmo tempo, o conceito de terceira Roma
vai encorajar um tipo de messianismo moscovita. De que forma? Os russos vão pensar a si próprios como um povo escolhido, um povo eleito de Deus. E esse povo não pode errar. E eles são tomados por esse pensamento. E esse pensamento toma os russos não só pelo lado religioso, mas também pelo lado político. E, evidentemente, esse tipo de pensamento messiânico podia ser usado inclusivamente até para promover o fim do imperialismo secular russo. Bem, ora, existe um santo que é São Sérgio. São Sérgio trabalhou avidamente para a libertação da Rússia do domínio dos tártaros, né? E isso aconteceu, isso se tornou uma realidade. São Sérgio tinha unido o lado social e o lado místico à monarquia, mas os seus sucessores separaram esses dois aspectos, portanto, o lado temporal e o lado espiritual. Bem, essa separação ficou nítida no concílio da igreja em 1503. Quando esse concílio estava chegando no final, São Nilo de Sora, que é um monge de um eremitério das florestas além do rio Volga, São Nilo levanta e lança um ataque sobre a propriedade de terras pelos mosteiros. Por quê? Porque naquela altura, século XVI, no início do século XVI, por volta de 1/3 das terras na Rússia pertenciam aos mosteiros, né? Então, quando São Nilo solta esse ataque, levanta-se um outro abade, São José, e responde que os monastérios têm o direito de propriedade das terras, sim. Mas o que vai acontecer? A maioria do concílio vai apoiar São José. Mas existiram outros indivíduos dentro do concílio que concordaram com São Nilo, notadamente aqueles eremitas que viviam além do rio Volga. E o partido de São José ficou conhecido como o Partido dos Possessos, né, ou dos possessores. E São Nilo e os eremitas, além do Volga, eles ficaram conhecidos como o Partido dos Não Possessores. Então teve uma briga terrível entre esses dois grupos, né? Depois de muita briga, os não possessores, portanto, os adeptos de São Nilo, né, que é aquele que lança um ataque sobre a propriedade dos mosteiros, os adeptos de São Nilo atacaram o czar Basílio III. Porque o czar havia divorciado-se injustamente da sua mulher. Ora, a Igreja Ortodoxa concede o divórcio, mas dentro de certas medidas, dentro de certas razões. E o czar, então, por conta desse ataque, ele aprisionou os líderes do grupo de São Nilo e fechou os eremitérios além do Volga. O que vai resultar disso? Essa tradição ligada a São Nilo é uma tradição que vai se tornar subterrânea, né? E ela vai criar um tipo de um movimento revolucionário. Ela não desaparece, mas a sua influência dentro da igreja russa vai se tornar, de certa forma, muito tênue, né?
e será tido como praticamente extinta. Portanto, os sucessores de São José é que vão assumir a Igreja Russa, né? Esses sucessores são aqueles que achavam que, sim, a igreja tinha que ter propriedade. Ora, por trás da ideia de que a propriedade monástica, a igreja podia ter propriedade monástica ou não, estava a concepção de vida monástica. Mas também estava o ponto de vista de como a igreja se relacionava com o mundo. Portanto, essa é uma briga entre São Nilo e São José. Essa é uma briga, de certa forma, é quase que a mesma briga ou as mesmas acusações que recaíram sobre a Igreja Romana durante muito tempo. Alguns monges falavam que a igreja estava muito rica, tinha muitas propriedades, vivia num luxo, num fausto, e o povo vivia na miséria. Portanto, a igreja tinha que abrir mão da sua posse. E isso é exatamente a reivindicação de São Nilo, né? E desses monges que vivem nas florestas além do Volga. É a reivindicação da pobreza evangélica. Tá? E efetivamente, a vertente monástica que acaba vencendo essa contenda é a de São José, né? A vertente de São José vai enfatizar, portanto, que há determinadas obrigações sociais da monarquia. Tá? Portanto, faz parte do mundo dos monges cuidar dos doentes, cuidar dos pobres, mostrar hospitalidade, ensinar, transmitir conhecimento. E, evidentemente, que para fazer essas coisas e fazê-las de forma eficiente, os monges precisam de dinheiro. E como é que eles... É por isso que eles têm que ter terra. Porque com as terras eles iriam produzir riqueza e, ao mesmo tempo, essas riquezas eram para benefício dos outros, não para benefício próprio. Então existe um ditado entre os seguidores de São José que é: as riquezas da igreja são as riquezas dos pobres. Vejam vocês que é curioso, porque, traçando um paralelo, né, moderno, a teologia da libertação vai trazer o mesmo discurso de novo. Portanto, que a igreja está muito rica, que tem que haver uma igreja dos pobres, né? Nós vamos ver que mais à frente vai haver esse discurso, que será imputado à Terceira Roma, né? Só que dessa vez um discurso italiano. A Itália fala que haverá uma Terceira Roma quando a Roma do papado for destruída, e essa Terceira Roma será a Roma dos pobres, mas já sem o papado, né? Muito bem. Os seguidores de São Nilo, portanto, aqueles que achavam que tinham um problema com a propriedade, né? Os seguidores de São Nilo já argumentavam que a esmola era uma obrigação dos leigos. Portanto, a ideia de cuidar dos doentes, dos pobres, de mostrar hospitalidade, isso para os seguidores de São Nilo é obrigação dos leigos, portanto, de quem não é monge. E que a tarefa principal do monge é uma tarefa contemplativa. Portanto, é servir de exemplo de piedade, de exemplo de castidade, de exemplo de ética, e ficar em oração o tempo inteiro. Então, e essa é uma característica interessante, porque é uma característica até hoje da igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa é uma igreja contemplativa, né? Nesse aspecto ela é bem diferente mesmo da igreja latina, né? É uma igreja de muita oração,
os eremitérios e os monastérios, inclusivamente, são muito afastados, não é? O contato com a sociedade é menor. Então, para fazer isso que os monges de São Nilo preconizavam, portanto, o foco na oração e no exemplo, eles tinham que estar desprendidos do mundo. Portanto, eles tinham que fazer um voto de uma pobreza completa, tinham que atingir o verdadeiro desapego, de modo que eles não podiam ser donos de terra, não é? Porque os monges que eram donos de terra, inquestionavelmente, acabam se envolvendo com questões seculares, não é? Porque eles são proprietários, então tem empregado, tem dinheiro, tem finança, etc, etc. Então eles se veem envolvidos, envoltos em preocupações mundanas. E de modo que, com o passar do tempo, esses monges acabariam agindo e pensando de maneira mundana. É interessante porque, veja, as linhas, né, tanto a linha de São Nilo quanto a linha de São José, ambas têm razão, né? Essa é uma situação que realmente acontece. Como é que você vai viver no mundo e ao mesmo tempo não ser dominado pelo mundo, né? Ao mesmo tempo, como é que um monge ou um monastério vai se sustentar se ele não consegue gerar nenhum tipo de receita para se manter? Então eles vão viver da piedade dos leigos, né, para se vestir, para comer. Como é que vai ser o negócio? Percebe? É uma situação complexa, né? Ora, existe uma passagem curiosa de um discípulo de São Nilo que fala, que é o monge Vaciam, que ele fala o seguinte, abre aspas, isso está na História da Rússia, na página 39, aonde nas tradições do Evangelho, apóstolos e padres e monges são ordenados a adquirir vilas populosas e escravizar camponeses para a Irmandade. Nós olhamos para as mãos dos ricos, contentes com seu apego, tentem, bajulando-os, tomar-lhes alguma pequena vila. Nós enganamos, roubamos e vendemos cristãos, nossos irmãos. Nós os torturamos com açoites, como bestas feras. Isso aqui, portanto, são palavras bastante duras. É uma crítica bastante severa sobre a ideia da propriedade e dessa existência, dessa forma de vida mundana. Então esse protesto do monge Vaciam contra torturas, contra os açoites, contra os cristãos, contra a propriedade privada, em suma, é um segundo assunto sobre o qual esses dois lados divergiam. Né? É um assunto, aliás, sobre o qual os dois lados divergiam, portanto, a propriedade privada. Mas vai existir um outro assunto que também será tratado de uma forma muito diferente entre os seguidores de São Nilo e os seguidores de São Vítor, de São José, que vai ser o tratamento que será dado aos heréticos. Tá? Bom, São José, que é o monge que mantém a ideia da propriedade privada, mantém a visão universal do cristianismo do seu tempo naquela altura. Ora, se os heréticos fossem recalcitrantes, portanto, se eles fossem reincidentes na heresia, a igreja devia chamar a autoridade civil, prender o herege, torturar e, se necessário, meter fogo nele. Pronto. Qual era a visão de São Nilo? São Nilo condenava peremptoriamente toda e qualquer forma de coerção e de violência contra os heréticos. Né? A gente tem que lembrar aqui, por exemplo, as contendas
absolutamente sanguinolentas que aconteceram entre os protestantes e os católicos romanos. A forma como eles se tratavam na Europa Ocidental durante a Reforma, não é? Para a gente verificar o quão excepcional e avançado era a visão de São Nilo, né? Portanto, a ideia de tolerância e de respeito pela liberdade humana. Mesmo que aquilo que é uma heresia sob a perspectiva da igreja? Sim, é. Mas São Nilo falava, ele tem o direito de ser herege. Acabou? Não é? Então, veja que hoje nem hoje essa concepção é uma concepção aceita. Né? É muito interessante. Então, aqui nós temos, no que diz respeito à propriedade privada, e no que diz respeito ao tratamento dos heréticos, a linha de São José e a linha de São Nilo são diametralmente opostas. Bom, o que está por trás nessa questão da heresia? Tem outro problema muito mais sério por trás disso, que é o seguinte. A questão das heresias ou dos heréticos, né, envolve um problema grave e amplo dentro da relação da igreja com o Estado. Por quê? Bem, São Nilo vai encarar a heresia como uma questão espiritual. Portanto, em sendo uma questão espiritual, essa questão pertencia à igreja, era uma questão de alma, né? Pertencia à igreja essa questão, e o Estado absolutamente não podia intervir nas almas. Né? Porque, é claro, o Estado não é o proprietário das almas. O Estado cuida do corpo. A igreja cuida da alma. Atualmente nós não temos isso mais, hein? As almas, a ciência e o Estado foram gradativamente tirando a contraparte espiritual do ser humano, a ponto do ser humano ser considerado somente corpo. E hoje quem é dono do corpo e da mente do homem é o Estado. De modo que o período que nós vivemos hoje, em termos religiosos, né, e em termos estatais, é um período muito pior do que qualquer fase que a humanidade já passou. Muito pior. Né? Então, São Nilo considerava que a questão da heresia é de foro íntimo. E tudo aquilo que dizia respeito à alma do ser humano, o Estado simplesmente não podia meter o bedelho. E ele estava certo. Né? O que acontece? São José não pensa assim. Então ele fala que quando você tem um processo de heresia, você vai chamar as autoridades seculares, né, para interceder sobre isso. Então, ora, isso é mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, depois com a Inquisição. Né? Embora a Inquisição fosse um processo aberto pelos laicos, e você ia passando por todas as instâncias de condenação civil. Então, quem apontava a heresia era um civil. Aí aquele sujeito passava por todas as condenações civis. Pronto. Depois que venceu todas as condenações civis, a última condenação era eclesiástica. E a Igreja de Roma acabou levando a pecha pela Inquisição, mas na verdade a Igreja, quando a Igreja entrava e condenava, era a última etapa do processo. E na maior parte dos casos ela acabava absolvendo. Mas o que acontece? Isso é uma proposta, por exemplo, impensável para São Nilo. Nem nessa proposta São Nilo aceitava. Né? São José não. Então, São José admitia
uma relação umbilical entre o poder temporal e o poder espiritual. São Nilo não, ele era radical, ele falava o poder espiritual é espiritual, o poder temporal é temporal, e não misture, ponto final. E é importante lembrar que essa discussão é uma discussão que atravessou milênios. O Império Romano começa com o imperador, os primeiros imperadores sendo imperadores e pontífices, né? Portanto, eles congregam o poder temporal e o poder espiritual. A gente só viu isso na história no Império Egípcio, onde o faraó era a vivificação da divindade. O faraó egípcio não era um representante de Deus, como o imperador, como César, né? Não, o faraó era Deus em pessoa, como Cristo, tá? O faraó era Deus encarnado. E ele congregava, embora tivesse uma equipe de sacerdotes, mas o faraó era a representação do poder espiritual e temporal. Depois, nós vamos ter uma separação do poder temporal e do poder espiritual. Mas essa questão nunca será uma questão muito trabalhada, porque embora os poderes se separem, eles ficam separados durante um tempo e depois de um longo tempo volta a haver uma tentativa de reunificação, como agora a Rússia. Né? A partir do momento que os planos de Putin, ele deseja trazer a monarquia, mas ao mesmo tempo ele deseja, sob essa monarquia e sobre a autoridade de Moscou, né, da Igreja de Moscou, reabilitar o cristianismo, o metropolita, né, como o grande cabeça da cristandade. O projeto aqui é unificar novamente o poder, a autoridade secular e a autoridade espiritual. Né? Bem, então, voltando aqui, no trato da heresia, São José, portanto, vai invocar o auxílio secular. Né? E São Nilo traçava mais do que São José, tinha uma linha claramente divisória entre as coisas de César e as coisas de Deus. Para São José, não. Essa linha não existe. Portanto, as coisas materiais são de Deus e as coisas espirituais também são de Deus. Ora, o problema ou a questão é que os apoiadores de São José eram apoiadores, fortes apoiadores do ideal de Moscou como a Terceira Roma. Então essa ideia da Terceira Roma é uma ideia que já traz para a ideia da Terceira Roma uma aliança estratégica entre a Igreja e o Estado. Isso é para vocês terem uma ideia de que essa coisa da aliança estratégica entre a Igreja e o Estado, ela já existe dentro do mundo russo há 500 anos. Isso foi criado agora. Não é, o Putin não tirou isso da cartola. Já existe dentro da história russa. Né? Então, os seguidores de São José têm uma atuação política muito forte. Né? E assim como o Sérgio, evidentemente que o projeto era esse. Era criar essa aliança estratégica entre a Igreja e o Estado. Ora, os seguidores de São Nilo tinham um sentido muito apurado dos testemunhos proféticos. É uma vertente piedosa, é uma vertente contemplativa. Tinha muitos profetas ali, muitos visionários. E esses visionários sempre traziam algum problema, né, para uma vertente mais mundana. Então, os partidários de São José estavam em perigo de identificar o reino de Deus com o reino desse mundo. Portanto, o reino de Deus manifestar-se-á na terra. Essa é uma perspectiva que os judeus têm.
por exemplo, né? Os judeus falam que o Messias, que é Adonai em pessoa, virá e formará um reino judaico material. Portanto, os judeus não têm problema da imanência com a transcendência. O cristianismo não lida bem com isso, né? Notadamente o cristianismo latino. O cristianismo bizantino até tem uma outra visão, diferente, né? Mas o que está em pauta aqui nessa questão de São José? É a união da transcendência com a imanência. Ora, para São Nilo a igreja era uma igreja peregrina, portanto era uma igreja que não tinha um lugar, um assento no mundo, uma sede fixa, né? É uma igreja que está caminhando, mas para São José não. São José tem uma ideia muito forte de patriotismo, de nacionalismo, uma ideia expansionista, uma ideia geográfica, né, de que a expansão era geográfica, sim, tinha que haver uma conversão forçada, sim, né? São José investia pesadamente na ideia da universalidade, da catolicidade da igreja, geograficamente falando, para a expansão do Império Russo. E a Rússia vai manter essas características, né? E as divergências, portanto, entre os dois lados é muito grande. Eles tinham ideias muito distintas entre a piedade cristã e entre a oração. E por que a gente está contando esses episódios? Porque isso tudo futuramente vai influenciar na ideia da Terceira Roma, não é? São José é um monge que enfatiza muito a ideia de regra, de disciplina. São Nilo não. São Nilo fala que não tem essa coisa de regra, não tem esse trem de disciplina, que a pessoa tem uma relação interna, uma relação pessoal da alma da pessoa com Deus, né? Portanto, é um processo íntimo do fiel com o seu Senhor, com o seu Deus. São José enfatiza uma beleza estética, portanto, o lugar de adoração, a igreja mesmo, né, tem que ser muito suntuosa, tem que ser muito bonita, esteticamente falando. São Nilo era contra qualquer tipo de beleza exterior, material. Toda beleza era interna, né, porque ele falava que essa beleza plástica, a beleza estética, ela pode se transformar numa espécie de idolatria, né? Então, São Nilo investia e propunha a pobreza exterior. Ele propunha um absoluto desnudamento, um absoluto descompromisso com as coisas materiais. A única coisa que ele não abria mão era a devoção dos ícones. Porque os ícones, para a igreja bizantina, para a igreja ortodoxa, não são quadros, não são pinturas, são entes, né? Isso é uma grande diferença das imagens, né? O ícone não é uma imagem, ele é um ente vivo. Então a única coisa que poderia haver para São Nilo era a devoção aos ícones e a música. Então, São Nilo é um tipo, hoje assim, a palavra que talvez o classificaria seria um puritano. Ele é quase que um iconoclasta, não é? Portanto, um tipo raro dentro da espiritualidade russa e mesmo da espiritualidade do mundo inteiro. É um sujeito que é um tipo de São Francisco, russo, né? Onde ele pregava uma pobreza evangélica absoluta. São José dá importância
ao plano estético, dá importância à corporação, portanto, à adoração corporativa, dá importância à liturgia, aos ritos, aos mitos, às missas. São Nilo não dá importância a nada disso. Nada, nada, nada. Eles eram tão diferentes em relação a isso, né, que São José, por exemplo, falava que a pessoa pode orar no quarto, não tem problema, mas que a verdadeira oração se dá sempre dentro da igreja, fisicamente, né? E porque dentro da igreja o canto de muitas pessoas é que sobe para Deus. Portanto, ele tem uma ideia muito clara de coletividade. É muito interessante isso, porque nós teremos essas noções futuramente no comunismo, né? Então, São José é um sujeito coletivista. Você só atingia a Deus coletivamente. Isoladamente, muito difícil, né? Então, e você só atingia dentro de um espaço sagrado específico, que era o espaço litúrgico da igreja, né? E ritualístico. Quando todo mundo se juntava e estava em oração, aquele agradecimento, aquele júbilo, aquela prece chegava a Deus, subia a Deus e Deus ouvia. E esse pensamento jamais entraria na cabeça de São Nilo, não é? Para São Nilo, o indivíduo dentro da igreja, ou isoladamente, ou na floresta, onde ele estivesse, ele estava em contato íntimo com Deus. Então eram versões completamente distintas e evidentemente que entende-se as razões pelas quais a visão de São José é a visão que vigora, porque é uma visão concreta, né? É uma visão que terá um apelo para com o mundo material, portanto, para com o poder temporal do czar. É claro isso, e não a visão de São Nilo, né? São Nilo não tem nenhum interesse pela liturgia, nenhum. Mas ele é completamente devotado à ideia da mística, né? Da tradição da oração mística. Então, antes dele se fixar em Sora, ele viveu num monte famosíssimo, é o Monte Athos. E foi lá que ele conheceu a tradição exicasta bizantina em primeira mão, né? A igreja russa canonizou esses dois personagens, tanto São Nilo quanto São José, né? E cada um deles vai herdar uma parte da tradição de São Sérgio, né? Mas, na verdade, serão indivíduos completamente distintos. A Rússia precisa do monasticismo urbano de São José, né? Mas, ao mesmo tempo, ela precisa do monasticismo místico de São Nilo. Então, mas os dois lados entraram em conflito. E a tradição de São Nilo foi praticamente dizimada, né? Bem, desaparecendo a tradição de São Nilo, o que vai acontecer? A vida espiritual da Igreja Ortodoxa Russa vai se tornar desbalanceada, unilateral, materialista mesmo, né? Então, foi havendo gradativamente uma integração e uma aproximação dos partidários de São José com o Estado russo, com o nacionalismo russo, com as formas exteriores de adoração russa, e isso foi levando a uma secularização e a um problema grave, né? De modo que a Rússia, no início, quando vai se assumindo como Terceira Roma, num primeiro momento, quando isso
se apresenta como uma autoridade espiritual, num momento seguinte, isso passa a ser uma autoridade material. Portanto, existe uma necessidade concreta da Rússia expandir os seus domínios geograficamente falando. E aqui é que começa a entrar um problema. Né? Um dos indivíduos importantíssimos nesse processo, na disputa entre São José e São Nilo, é São Máximo, o grego. São Máximo é uma figura, é um pontífice, né, que abraça os três mundos da Renascença na Itália. São Máximo, portanto, tem uma conexão muito grande com a Itália, tem uma conexão com Monte Athos e tem uma conexão com Moscou. São Máximo, confesso, é grego de nascimento, fica durante muitos anos em Florença, em Veneza, vai ser amigo de Pico della Mirandola, vai ter influência de Savonarola, foi dominicano, né? E depois ele volta para a Igreja Ortodoxa, ele volta para o Monte Athos, vai para a Rússia e torna-se uma figura muito importante para o czar. Né? Ora, São Máximo tem um temperamento muito parecido com São Nilo, ele tem um ideal exicasta, né? E assim que ele chega na Rússia, ele se liga com os seguidores de São Nilo. Ele é feito prisioneiro por conta disso. Agora, ele tinha um temperamento realmente muito próximo de São Nilo, preconizando a pobreza espiritual, a pobreza evangélica, né? E dizendo que você tem que amar é o Cristo crucificado, e esse Cristo não tem pátria, não tem nome, não tem parente, não tem ninguém. Portanto, não faz sentido essa ideia do nacionalismo patriótico, né, expansionista, teocraticamente expansionista, que era o nacionalismo que a Rússia já estava preconizando. Portanto, São Máximo tinha uma visão realmente não muito favorável a essa aliança entre a Igreja e o Estado. Bem, o que vai acontecer com o tempo é que a Igreja na Rússia vai perder a sua autonomia, vai perder a sua independência, que ela é engolfada pelo Estado. Né? Quando Ivan está no auge do seu poder, por exemplo, o metropolita de Moscovo, quando o metropolita fala alguma coisa contra o czar, o czar acaba com ele, põe ele na Rússia, estrangulou, etc. Então vai chegar um momento, portanto, aquela proposta de São José, né, de que tinha que haver uma ligação entre o poder espiritual e o poder temporal, com o passar do tempo isso foi péssimo para a Igreja russa. Não é? Um outro que criticou agudamente essa ideia foi Ivan, de Ivan foi São Basílio, né? De modo que essa duplicidade da Igreja Ortodoxa russa nós vamos encontrar, e ela existe até hoje. Mas o que resultou depois de 500 anos? A Igreja russa foi completamente encampada pelo poder temporal. Esse é um ponto. E esse encampamento não subtraiu a ideia que a Rússia tem de si mesma. Portanto, ela é a terceira Roma. Bem, no século XVI, o patriarca de Constantinopla consente que o chefe da Igreja russa seja elevado do nível de metropolita para patriarca. Pronto. Aí o negócio desandou.
porque isso foi um trunfo para Moscou. Aqui, portanto, já no século XVI, Moscou é de fato a terceira Roma. Mas embora, então, Moscou tenha um patriarca, né? Então nós temos um patriarca. Lisboa tem um patriarca, hein? Preciso ressalvar isso. Dentro de todo o mundo cristão, latino, só Lisboa. Portugal. Que o patriarca é um título equivalente ao de papa, né? Então, Constantinopla tem um patriarca, portanto tem uma igreja que tem um patriarca em Constantinopla. A Rússia tem um patriarca russo, né? Mas mesmo assim, o patriarca de Moscou não tem hierarquicamente o primeiro lugar no mundo ortodoxo. Ele continua sendo o quinto. Primeiro vem Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Depois vem Moscou. Então, esses pequenos detalhes são detalhes importantes para a gente entender um determinado cenário, né? Dito isto, explicado isto, nós vamos encerrando por aqui e semana que vem a gente volta um pouco nesse assunto, mas vamos entrar na ideia aqui já transferindo para o Brasil. Então veja, não há uma quarta Roma, só existe uma terceira Roma. Entretanto, por que razão Brasília será identificada como uma terceira Roma? Então, a gente viu bem que essa história, essa trajetória na Rússia é uma trajetória de 500 anos. Mas no Brasil, qual é a lógica desse negócio? Então, é algo verdadeiramente apoplético essa teoria que é lançada na época da inauguração de Brasília, né? Mas ela existe e é preciso entender algumas razões em relação a isso. Bom, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem, nosso próximo programa, em que nós vamos dar continuidade a esse tema, né? Bem, boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a programação da nossa rádio. Até a semana que vem. Um abraço.